Uma das maiores habilidades que você pode adquirir dentro da comunicação é o domínio dos símbolos e dos esquemas. Eu vou expressar isso de forma rápida e concisa. Por exemplo, temperamentos. Quantas pessoas em volta de você, por meme ou por até levar esse assunto a sério, já não te falaram sobre os temperamentos? Por exemplo, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. E quantas pessoas, tentando arrotar vaidade e arrogância, não te falaram: ah, mas você não pode resumir o ser humano em 4 temperamentos, porque o ser humano são 1000 facetadas. E na realidade não. Na realidade quem fala isso está sendo apenas um tolo, porque quando você entende o que é o temperamento, você consegue reduzir uma caneta a um certo temperamento. Você consegue dizer ela, na essência primitiva dela, se ela é quente, se ela é fria, se ela é úmida, se ela é seca. E como isso se relaciona com como as pessoas, os humanos, se relacionam com essa caneta. Isso também pode servir para dizer como um humano se relaciona com esse objeto e como um humano se relaciona com outros humanos. Então, entender símbolos te dá uma capacidade enorme de comunicação, porque quando você entende e consegue enxergar isso na realidade, você adestra a sua linguagem e a sua capacidade de comunicar a realidade de fato como ela é. Você para de navegar de forma confusa, titubeando sobre será que é isso, será que é aquilo, como que eu posso expressar melhor essa ideia? Na realidade, você precisa dominar os símbolos. Símbolos tradicionais principalmente. Quando eu falo aqui sobre terra, quando eu falo sobre fogo, quando eu falo sobre ar, eu estou falando sobre todo o universo e apenas uma coisa ao mesmo tempo. Então não deixe que pessoas que querem se fazer despertas do seu lado acabem te enganando de que esses assuntos não têm importância. Porque, por exemplo, um exemplo que eu usei com um amigo anteontem foi que se você pega, por exemplo, camadas da personalidade, qual que é a fase 1, a fase 2, a fase 3, e como você vai aprendendo a desenvolver isso. Segundo a ideia lá do filósofo que apresentou isso, você consegue ganhar uma capacidade de expressão que você vê em poucos lugares. Porque, por exemplo, se alguém perguntar, vamos dizer que eu não sei nada sobre como é a formação do ser humano. Porém, eu já ouvi os estágios separados por camadas de como o ser humano se desenvolve, certo? E alguém me pergunta, Paulo, eu acabei de ter um filho. Eu não sei nada sobre educação infantil. Eu acabei de ter um filho. Quais processos ele passará e como eu consigo melhor tratar ele, né? Aí eu começo a dizer, se você não sabe sobre camadas de personalidade, estude e você verá a correlação. Primeiro, a criança se relaciona com o próprio corpo. Depois, a criança se relaciona com o mundo externo. Depois, ela se relaciona em aprender, a curiosidade, de pegar, colocar na boca, ela quer experimentar as coisas. Quarto, aí entra os relacionamentos. Ela descobre o que é um pai, o que é uma mãe, como ela se relaciona com esses seres, como que ela precisa dos afetos. Aí, ali perto da adolescência, esses afetos já perdem importância. Então se afasta do pai, se afasta da mãe. Algumas pessoas com mais personalidade, mais personalidade não, é um termo errado, mais, mais desprendimento, acabam trocando muito de namoradas. Adolescência, estou falando de adolescência, ali entre os 12 e os 15, 16 anos. Essa fase, a quinta fase, é sobre a rebeldia. E o que é ser rebelde? Ser rebelde é você desafiar a autoridade, é você desafiar suas próprias capacidades, é você desafiar no que você é bom. Será que se eu fazer várias tarefas, será que eu consigo, eu tenho a força para realizá-las? Aí já a sexta é você pegando isso, você amadurece, vamos dizer que terminou esse processo lá no 16, 17, 18, 19, até uns 20, 25, é você pegando essas habilidades, esses desafios que você aprendeu a ganhar e a vencer para meios práticos. Então você começa a ganhar dinheiro com aquela habilidade. Se o seu desafio na camada 5 ou ali na adolescência era conseguir persuadir ou seduzir mulheres, persuadir amigos que seu time é melhor, etc. No mundo dos negócios, ali quando você atingir os 20 anos, isso servirá para você ganhar dinheiro, entenderam? Então, não sei nada sobre formação humana, entre aspas, mas entendi as camadas da personalidade de forma profunda. Posso usá-las como símbolo para expressar o que é um ser humano, né?
Isso serve para temperamento, para arquétipos, para enneagrama, MBTI. Então esses tipos psicológicos, entender esses esquemas, esses sistemas, não é apenas porque você está enquadrando um ser humano numa caixa. Quem fala isso é tolo, você está entendendo componentes importantes de como você consegue expressar a realidade daqueles indivíduos, né? Se eu sou melancólico e eu aprendo o que um melancólico, como um melancólico se caracteriza, uma pessoa que sabe sobre temperamentos, uma pessoa que sabe zero sobre temperamentos, ao olhar para mim, ela saberá me descrever melhor. Ela saberá tocar no âmago de quem eu sou. Ela saberá que eu tenho dificuldade de mudança. Ela saberá que eu não consigo mudar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Diferente de que? Diferente de um sanguíneo, diferente de um colérico. Ela saberá que eu preciso de um momento sozinho para recarregar minhas energias, que o social me suga. Tudo isso, olha só, olha que profundo. Você aprende sobre temperamentos. Você olha uma pessoa que se encaixa em X ou Y temperamento. E porque você sabe os símbolos daquele temperamento, ele é quente, ele é seco, ele é úmido, ele é frio, você olha para aquele ser humano e você o descreve, às vezes melhor que ele mesmo. E essa é a importância dos símbolos.